apostila Aprender Sempre, sequência 6, atividades 1 e 2, páginas 34, 35 e 36. Atividade 1. A. Foi proposto ao Lucas que representasse com números as partes pintadas de verde em relação à figura toda, nos seguintes casos. Então, vou ter duas figuras, o retângulo e o círculo. O Lucas teria a missão de representar com um número a parte verde da figura. A opção de Lucas foi: a parte pintada de verde pode ser representada por este número aqui, 1/2 da figura toda. Porque essa figura foi dividida em duas partes iguais e a parte verde representa uma parte de um total de 2, 1/2 da figura. Em relação ao círculo, a parte pintada de verde é 1/4 da figura toda. A figura foi dividida em 4 partes e a parte verde representa uma parte de um inteiro que foi dividido em 4 partes iguais, ou seja, 1/4 da figura. O Lucas justificou a resposta dele da seguinte forma: no caso do retângulo, eu dividi o 1 por 2. E no caso do círculo, dividi o 1 por 4. Primeira atividade que vocês precisarão responder. Você sabe dizer quanto representa as outras partes pintadas de amarelo? Então, aqui, em relação ao retângulo, qual fração que representa a parte amarela? O círculo, qual fração representa a parte amarela? Para responder essas questões, vamos fazer uma pequena revisão. Vou colocar aqui um círculo. Esse círculo foi dividido em 6 partes iguais e 4 partes estão pintadas de verde. Então, vou colocar aqui qual fração que representa esse número. Na parte de baixo da fração, eu vou colocar o nosso denominador, o número de partes em que o inteiro foi dividido. Nesse caso, o inteiro foi dividido em 6 partes iguais. Na parte de cima da fração, eu vou colocar o numerador, que é a parte considerada do todo. Nessa parte, como a minha comanda dizia, a verde, essa daqui, o numerador representa 4 partes do inteiro. Então, 4 partes de 6, que nós lemos 4/6. Então, aqui você vai responder pensando na questão do denominador do numerador, o retângulo, qual parte que a parte amarela representa do todo, depois a do círculo, a parte amarela. B, como o Lucas deveria representar 1/3 de uma figura qualquer? Registre no espaço abaixo. Você vai representar uma figura qualquer, pode ser um círculo, um retângulo, uma figura, um quadrado. E você vai representar 1/3 da figura. Como você representaria 1/3 de uma figura? Aqui nesse espaço. C. Em seguida, a professora de Lucas propôs aos alunos que preenchessem o seguinte quadro com auxílio de uma calculadora. Vamos ajudá-los. Nós vamos ter aqui algumas divisões nessa primeira coluna. 1 dividido por 2, 1 dividido por 4, 2 dividido por 4, 3 dividido por 12. E você vai ter duas missões. Primeiro, representar o número na sua forma fracionária. E na terceira coluna, você vai colocar o número que apareceu no visor da calculadora. Então, a primeira parte, 1 dividido por 2, qual que é a fração que representa essa divisão? 1/2, que significa 1 dividido por 2. Ou você pode representar a fração dessa outra forma também. 1, essa barra dividida por 2. Significa a mesma coisa. Agora, pegue os números. Na calculadora, 1 dividido por 2 vai aparecer um número decimal, 0,5, que nós lemos
5/10. Este número também representa a metade. Lembre-se que nos números racionais eu posso ter a representação por fração ou decimal, que são números com vírgulas. Então, sempre que eu quiser transformar uma fração num número decimal, basta dividir o numerador pelo denominador e o resultado vai ser um número decimal. Vocês vão fazer isso com os outros. Primeiro representa com uma fração e depois divide o primeiro número pelo segundo. O resultado que tiver na calculadora, você vai colocar aqui nessa terceira coluna. Atividade 2. Essa atividade é parecida com a atividade anterior, o exercício C da atividade 1. Lucas aprendeu que os números escritos na forma fracionária podem também ser escritos na forma decimal. Eu disse para vocês. Eu posso transformar uma fração num número decimal. Ele ficou sabendo que, por exemplo, um número pode ser representado por 0,5, que nós lemos 5/10, ao dividir o numerador pelo denominador da fração 1/2. Usando essas informações e com auxílio da calculadora, ajude Lucas a escrever para cada representação fracionária sua representação decimal. O que ele quis dizer? Que toda fração vai ter um número em decimal. E para transformar uma fração num número decimal, basta eu dividir o numerador pelo denominador. Então, nesse caso, o que eu fiz? Peguei o 1 e dividi por 2. E na calculadora, eu vou obter o resultado 0,5, que nós vemos 5/10. Tanto este como este representa metade. Então, posso falar, eu comi metade da maçã e representar com esse número, ou posso falar, eu comi metade da maçã e representar com esse número 5/10. Agora, vocês vão fazer a mesma coisa com os outros números. Por exemplo, 1/4. Para transformar no decimal, eu vou pegar o numerador, que é o 1, e dividir pelo 4. E aí, na calculadora, eu vou ter como resultado 0,25. E a leitura correta desse número é 25 centésimos. Tanto esse representa 1/4, como este daqui, 0,25. Vocês vão fazer isso com os outros números, transformar os outros números em decimais. B. A professora de Lucas apresentou um quadro de ordem em classe já conhecido da turma, para ser preenchido com os resultados obtidos no quadro acima. Ajude Lucas a escrever no quadro de ordens e classes os outros números obtidos no item A e em seguida escreva-os por extenso. Então, eu vou ter aqui o quadro de ordem e classes, só que aqui eu vou ter uma divisão. Essa divisão, ela vai separar a parte inteira do número e a parte não inteira, que é a parte decimal. Quando nós temos um número, o que separa a parte inteira da parte não inteira é a vírgula. Então, aquele primeiro exemplo que eu dividi o 1 pelo 2 e obtive o resultado 0,5, eu coloquei o resultado do primeiro número aqui. O outro, 1 dividido por 4, que era o resultado de 1/4, o resultado já está aqui, 0,25. Só que agora nós vamos aprender como que nós lemos esses números. Então, aqui eu vou ter, na parte inteira, ele não vai ter nada. Então, tá 0 unidade, 0 unidade. Então, eu não vou ler essa parte, só vou ler a parte decimal. E na parte decimal, eu vou ter as ordens, décimo, centésimo, milésimo. Como que eu vou ler o número? Normal. 5. 5/10. Então, eu vou escrever 5 décimos. Esse outro eu vou ler normal também, 25.
25. Só que ele veio até a ordem do centésimo. Então, eu vou ler 25 centésimos. E aí você vai colocar 25 centésimos. Essa tabela você vai completar com os resultados da tabela anterior. E aí você vai escrever por extenso. Eu coloquei já os dois primeiros exemplos aqui. Você vai colocar por extenso os outros números.